Boa noite a todos. Estamos ao vivo no canal Análise Teológica. Eu sou Alexandre de Sá. Já vá deixando seu like, compartilhe essa live, porque está vindo do trono de Deus, não só com o tema, mas também com a participação do nosso queridíssimo pastor Ezequiel Gomes, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muito boa noite, pastor Ezequiel Gomes. Obrigado por aceitar o convite do canal Análise Teológica. Boa noite, Alexandre. Boa noite a toda a audiência do canal Análise Teológica, que é uma bênção. Amém. Um prazer enorme para mim estar com vocês aí, já desejando um feliz sábado a todos, porque já estamos nas horas sagradas, né? É verdade. Como é que estão as coisas por aí, pastor Ezequiel Gomes? Natal chegando, 2023, como é que foi? Um reflexo de tudo isso e da situação em geral. Cara, eu excluí o meu Facebook esse ano, eu tô até com vontade de reativar ele só para postar aquele meme do Mussum, Keanu Reeves, né? Esse ano foi tenso, cara, mas assim, a gente não pode reclamar, porque Deus é maravilhoso na nossa vida, e no fim dá tudo certo, e eu tenho mais motivo de agradecer a Deus do que de reclamar de qualquer coisa. Foi tudo bem, e graças a Deus também que tá acabando esse ano, e espero que ano que vem seja melhor. Maravilha. Então já entendemos que estamos ao vivo, 21 horas e 7 minutinhos deste Shabat, finalzinho dessa sexta-feira. Que Deus te abençoe e te acompanhe. Compartilhe essa live, porque pastor Ezequiel Gomes, temos várias enquetes aqui para o pastor responder, já que o adventismo do sétimo dia é colocado na berlinda inconcernente a ser seita e heresia, principalmente por causa do sábado e das declarações de sua profetisa Ellen White. Muitos apologistas famosos que eu conheço de renome, César Cavalcante, meu amigo, Paulo Sérgio Batista, eles pensam na direção que a Igreja Adventista da Promessa não é seita e que a Igreja Adventista do Sétimo Dia já é muito herética e muito seita. Tem como equacionar essa questão, já que a semelhança é muito parecida, apesar que a Igreja Adventista do Sétimo Dia adota a profetisa Ellen White. Alexandre, essas convicções, assim, ou do César, ou de quem quer que seja, que a Igreja Adventista é uma seita, é só burrice, é só bobagem, é só besteira, é umas coisas que não tem nenhum sentido, entende? Até porque gira ou gera problemas desse tipo como que você está colocando aí. Uma outra igreja que tem convicções parecidas, mas é menor, aí eles não se importam muito. Ou por exemplo, né? Quando você avalia as razões em função das quais o Adventismo do Sétimo Dia é acusado de ser uma seita, você percebe, por exemplo, né, tem essa coisa aí da profetisa, da Ellen White. Beleza, ok. Entretanto, existe uma grande quantidade de igrejas cristãs que acreditam que possuem profetas e profetisas, alguns na sua história e alguns vivos hoje, né? Sei lá, vamos pegar um exemplo aqui. A Igreja Assembleia de Deus acredita no dom de profecia. Quando que o César Cavalcante ou qualquer um desses imbecis aí vai falar que a Igreja Assembleia de Deus é uma seita ou coisa do tipo? Nunca, né? Por quê? Porque aí ia ficar feio para ele com o público dele mesmo, entendeu? Não, mas é que o adventismo é uma falsa profetisa, né? E por isso que é seita. Mas veja bem, a Bíblia não fala em nenhum momento que uma seita é caracterizada por ter uma falsa profetisa, um falso profeta. Mesmo que você pudesse dizer que a Ellen White é uma falsa profetisa, ok, vamos trabalhar com essa hipótese teoricamente. Disso não se depreenderia biblicamente que o adventismo é uma seita, porque na Bíblia não existe a equação, se você tem uma falsa profetisa, você faz parte de uma seita. Esses argumentos, eles são completamente estúpidos, e é só isso, entende? São apenas critérios humanos que as pessoas inventam
para denegrir ou uma ou mais igrejas que se queira denegrir. E o Adventismo do Sétimo Dia é uma igreja bastante atacada por muitas razões, né? Que tem tanto a ver com os defeitos do Adventismo, como tem a ver com as qualidades do Adventismo. Então, o mundo evangélico, ao perceber os defeitos do Adventismo e ao não querer dar o braço a torcer nas coisas que o Adventismo está correto e eles estão errados, então, em vez de discutir cada questão no mérito, tenta apresentar a Igreja Adventista do Sétimo Dia como uma seita. Por quê? Porque a maioria do público das igrejas, de uma forma geral, e no Adventismo também, é composto de pessoas burras e de pessoas preconceituosas. E quando você diz, então, aquela igreja ali é uma seita, pessoas mais burras e mais preconceituosas, então, têm medo de ir naquela igreja, ou de estudar, ou de se aprofundar, e continuam permanecendo nas igrejas aí, que têm convicções diferentes das convicções adventistas. Então, é só uma tretazinha social, psicológica, para criar um apelido e denegrir a fé adventista, para evitar, né, que pessoas estudem e se aprofundem e se convertam dentro do adventismo e tudo mais. Mas eu digo isso assim, não como quem não dá o direito às pessoas a acreditar que o adventismo é uma seita ou coisas do tipo. Quando você chama a minha igreja de seita, para mim, assim, tem o mesmo efeito psicológico de você me chamar de chato, feio e bobo. É uma coisa da terceira série do primário, entende? Quando a gente não está mais espiritualmente na terceira série do primário, a gente não precisa mais de apelido, e você é uma seita, isso é ridículo. E nos aspectos em que a gente pode fazer uma discussão mais séria a respeito de sectarismo, por exemplo, da perspectiva católica, toda a igreja evangélica é uma seita. A igreja do César Cavalcante é uma seita. A igreja batista é uma seita. A igreja presbiteriana é uma seita. Qualquer igreja evangélica é uma seita da perspectiva católica. Então, do que importa algum grupo, alguma pessoa nos considerar uma seita? Pouco importa. E daí? O que importa é, todos nós temos direito à nossa interpretação, damos razão ao motivo da nossa fé, e não vai adiantar chamar a gente de seita, porque na Bíblia não vai conseguir nos refutar, essa aqui é a verdade. Maravilha. Tocando no aspecto das escrituras sagradas, gostaria então de compartilhar o texto de Mateus 12, versículo 9. Jesus, pastor Ezequiel Gomes, ele dá uma nova interpretação para a lei, ou o sábado, na verdade, aqui em Mateus 12, versículo 9, que diz assim: e partindo dali chegou à sinagoga deles. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e ele os acusaram Jesus, o interrogando, dizendo: é lícito curar aos sábados? E eles lhes disse: qual dentre vós será o homem que tem uma ovelha, num sábado ela cair numa cova, não lançará mão dela para então retirá-la? Como é que Jesus enxergava a lei? Ele deu uma nova interpretação ou a real interpretação? Porque eu já escutei muitos apologistas dizer assim: Jesus deu uma nova interpretação, ou ele deu a real interpretação aqui na questão do sábado? Olha, Alexandre, a relação entre Jesus e o sábado é uma relação muito interessante, muito legal, e sem sombra de dúvida a gente pode falar 1 milhão de coisas, né? Uma das questões mais significativas a respeito de Jesus é a ideia de que ele é Deus que se fez homem, né? Uma questão bem interessante, assim. Tem que ver com discussões assim a respeito da doutrina da Trindade, né? Que Jesus, ele é Deus e homem, ele é 100% Deus, ele é 100% homem. Então ele tem unidade com o Pai, ele tem unidade com o Espírito Santo, ele é o próprio Deus encarnado. Esta crença cristã, ela tem implicações muito interessantes a respeito da relação entre Jesus e o sábado, né?
que caso então a maioria dos cristãos estejam correta e a doutrina da Trindade seja verdadeira, então Jesus, além de ser homem e ter vivido ali num período específico da história humana, ele é Deus, ele é onipresente, onipotente, ele é onisciente, e ele é o criador do universo. E lá no relato da criação conforme a Bíblia, Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia, e abençoou e santificou ali o 7º dia em função da dinâmica da criação, né, do mundo. E aí, se Jesus é Deus, Jesus é aquele mesmo que criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, né? E deu a lei para o seu povo guardar o sábado, né? As pessoas que dizem assim, Jesus nunca mandou guardar o sábado. É até uma coisa curiosa, assim, né? Porque a gente não entende muito bem, assim, se a pessoa nega que Jesus é Deus, né? Criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º e deu a ordem, né, como Deus, para que as pessoas guardassem o sábado. Porém, Alexandre, a discussão sobre a guarda do sábado é uma discussão complexa, porque, especialmente num contexto do mundo de pecado, guardar o sábado é uma coisa muito difícil, muito complicada, assim como guardar todos os demais mandamentos de Deus, né? Porque pensa assim, quando Deus santificou o 7º dia na criação, não havia pecado ainda. O pecado ele vai entrar no mundo um pouco tempo depois disso, a gente também não sabe exatamente quanto tempo, depois que Adão e Eva, que foram criados no 6º dia da criação, viessem ali a comer o fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal e trazer sobre o mundo o pecado e com o pecado a morte. Antes disso não havia pecado e nem morte, né? Então isso é uma coisa interessante. Quando o pecado e a morte entram no mundo, o pecado é o contrário da lei de Deus. Então, a lei de Deus, dentre outras coisas, é para santificar o sábado, guardar o sábado, lembrar do sábado e etc e tal. E o ser humano em pecado, ele tem na sua natureza, nas suas práticas, etc., a vontade de fazer o oposto do que Deus quer que se faça. Não só na área da guarda do sábado, mas de todas as questões das leis divinas. Então, Deus manda não adulterar, o ser humano é adúltero. Deus manda não roubar, o ser humano é ladrão. Deus manda X e o ser humano faz Y. E isso acontece durante toda a história humana. Então, a história humana é uma história de não conformidade com a lei de Deus, né? Entretanto, Deus ele não entrega o ser humano 100% ao pecado. Ele contrabalanceia o pecado do ser humano com o Espírito Santo. Ele contrabalanceia o pecado do ser humano com a lei, concedendo a lei ao homem para que o homem não tenha desculpa e para que ele saiba que caminho que ele deve seguir. Também a relação de Deus com as pessoas não é meramente legalista, porque Deus também dá o santuário para que o homem vá lá e mate o cordeiro como símbolo de Cristo para ter perdão do pecado. Então, existe uma relação bem interessante. Só que em cada momento da história, o sábado foi tratado de forma mais rígida ou de forma mais liberal, e teve pessoa que morreu porque trabalhou no sábado, teve pessoa que está tranquila aí trabalhando no sábado. Quando chega no Novo Testamento, Deus, ele se faz homem, o próprio Deus que santificou o sábado na criação e que deu a lei se faz homem, e quando Jesus ensina a respeito do sábado, Jesus ele tem a autoridade daquele que é o próprio criador do universo, que guardou o primeiro 7º dia da criação, né? E santificou e abençoou o dia de sábado, o 7º dia e tudo mais. Então, tudo aquilo que Jesus faz no sábado não pode ser questionado no aspecto de que está em plena harmonia com Deus e a lei de Deus e a vontade de Deus, porque é o próprio Deus fazendo, né? Entretanto, tem umas polêmicas muito interessantes, assim, né? Porque o que acontece? Israel foi para o cativeiro babilônico por descumprir a lei de Deus, né? E aí Deus entregou Israel na mão de Nabucodonosor e aquela treta toda que a gente conhece na Bíblia. Quando Israel recebe a ordem para voltar para Jerusalém, depois que o Império Medo-Persa toma o reino da Babilônia, você vai ter o desenvolvimento do farisaísmo, né? Que tem que ver com a ideia de que
como Israel tinha sido expulso da terra e sofrido o cativeiro por ter sido infiel à lei, grupos como os fariseus pretendiam criar uma cerca ao redor da lei para impedir Israel de transgredir a lei, para que o cativeiro não viesse a se cumprir novamente no futuro, para que eles não fossem novamente para o cativeiro. E aí, os fariseus, eles criaram um monte de estipulações ao redor da lei. Poderíamos dar alguns exemplos, assim. Então, imagine que o Israel foi mandado para o cativeiro, e aí o povo de Israel ora ao Senhor, por que o Senhor nos entregou ao cativeiro? Aí Deus respondesse: vocês ficavam transando com as mulheres uns dos outros aí, era adultério, eu falei para vocês não adulterar. Aí quando Israel volta para a terra, e agora eles não querem mais ser exportados para outra terra, agora os fariseus proibissem você de cumprimentar a mulher na rua. Mas veja bem, a lei de Deus proíbe você de transar com a mulher do outro. Você não proíbe você de cumprimentar a mulher na rua. Só que o fariseu raciocina assim: se você for proibido de cumprimentar a mulher, você não vai conhecer ela, você não vai ser amigo dela, você não vai querer transar com ela depois. Então já proíbe logo de cumprimentar, de encontrar. Estou dando um exemplo bobo aqui, mas muitas das leis de Deus foram cercadas de regulamentos humanos que não estão na palavra de Deus, mas que os fariseus colocavam para cercar ali a lei de Deus na esperança de que Israel não transgredisse a lei. Então o sábado foi cumulado de um monte de regras humanas, farisaicas, que o homem não poderia fazer isso, não poderia fazer aquilo. Mas veja bem, essas leis são humanas, são tradicionais, da tradição farisaica, elas não são bíblicas, divinas. E muitos fariseus colocavam as suas tradições até acima da própria revelação bíblica, né? Como Jesus mesmo ensinou no Evangelho de Mateus, no caso em que eles consagravam os seus bens ao templo e não aos pais, não honrando pai e mãe, né? Que é um dos 10 mandamentos. E quando Jesus vem e ele começa a ser uma pessoa com uma postura meio provocadora de uma discussão sobre a guarda do sábado, o que Jesus de fato está fazendo é separar a tradição humana do mandamento divino. É isso que Jesus está fazendo. Quando Jesus cura lá o paralítico e manda ele carregar a cama, Jesus não manda o paralítico trabalhar, porque carregar a cama não era o trabalho do paralítico. O homem era paralítico há quase 40 anos. Como que ele poderia ter como trabalho carregar a sua cama, não é verdade? Quando Jesus cura ele e manda ele carregar a cama, os fariseus veem: não, mas nas nossas regras não pode carregar a cama. Ok, na sua regra, fariseu, não pode carregar a cama, mas na regra divina não tem nada a ver com a sua regra. E Jesus manda o homem carregar a cama até mesmo para testemunhar, né? Porque se ele não carregasse a cama, talvez passaria batido o milagre do homem ali, 40 anos, paralítico, que Jesus curou. Então, quando Jesus manda ele carregar a cama, todo mundo começa a se escandalizar. Nossa, olha um cara ali carregando uma cama. Não pode, os fariseus não concordam que carregue a cama. Aí chega lá e pergunta pro cara: não, é o seguinte, cara, eu tô há 40 anos paralítico, veio um cara, me curou e mandou eu carregar a cama. Eu tô aqui carregando a cama, agradecendo aqui pelo que aconteceu. Então, e essa e outras coisas, a própria história aqui que você evoca em Mateus capítulo 12, do homem da mão ressequida, são vários exemplos em que Jesus, ele provoca o entendimento tradicional farisaico das pessoas na sinagoga, nas ruas, no templo, onde quer que fosse, a respeito destas coisas. E Jesus em nenhum momento ele transgride, em nenhum momento ele cobra para fazer isso, ou ele manda as pessoas irem trabalhar e transgredir o mandamento de Deus. Mas ele coloca o sábado como um dia de cura, um dia de bênção, um dia de discussão teológica, um dia de ensino bíblico, um dia que você pode colher e comer, né? Ele não permite você trabalhar no contexto, ficar se preocupando com os seus interesses, com o seu trabalho, com o seu dinheiro, mas Jesus ele tem esse entendimento interessante, assim, e claro que maldosamente, de forma burra, algumas pessoas usam esses fatos de Jesus para tentar
fazer com que Jesus fosse tipo um transgressor do sábado que promovesse a transgressão do sábado, mas é só mais um exemplo da leitura lamentável e burra que algumas pessoas fazem de alguns textos bíblicos. Maravilha, ao vivo, feliz sábado para você que está chegando na programação, 21 horas e 29 minutinhos dessa sexta-feira, que Deus te abençoe, compartilhe essa live, estamos aqui com o pastor Ezequiel Gomes, e a pergunta que eu faço agora, queridíssimo pastor Ezequiel Gomes, vou tentar fazer uma construção aqui, Romanos, no capítulo 7, versículo 7, ele trabalha a ideia que a lei, ela serve para a morte, né? Paulo, ele enfatiza, se eu tiver incorreto na minha posição na leitura do que Paulo diz, o pastor poderá nos dizer. Mas parece aqui pelo versículo 7, que diz, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheci a concupiscência se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Então, nessa mesma analogia, Tiago também ele tem a ideia aqui, aonde que fica a pergunta, querido pastor Ezequiel Gomes. Nós ou o mundo será julgado pela lei? Até uma declaração que o pastor usou num debate com o pastor César Cavalcante sobre o sábado, usava um texto lá de que seremos julgados, nós cristãos seremos julgados pela lei. Então, o que Tiago está dizendo aqui no versículo 11? Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás, se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai e procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Então, eu concluo a minha pergunta, queridíssimo pastor Ezequiel Gomes, com o próprio ainda Paulo que diz, não podemos fazer remendo novo em pano velho. Então, como trabalhar essa questão da nova aliança? Ela é realmente uma nova aliança, uma nova lei, a lei da liberdade, ou ainda devemos trabalhar nos preceitos judaicos e sabáticos? Pastor Ezequiel Gomes. Alexandre, eu acho que a sua pergunta ficou um pouco confusa em alguns contextos, mas eu entendi o que você quis dizer e eu vou explicar. O que acontece é o seguinte. A posição de Paulo em relação a essa discussão como um todo é uma postura muito interessante, muito legal, e que é objeto de muito estudo teológico, assim. Acho que esse é um dos temas mais estudados na história da teologia, assim. A relação de Paulo com a lei de Deus. E existem muitas pessoas que fazem uma leitura muito equivocada desta relação, como se Paulo fosse inimigo da lei de Deus em relação a meia dúzia de declarações de Paulo. Inclusive essa que você se referiu aí em Romanos capítulo 7, verso 7, né? Eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, algumas pessoas poderiam dizer assim, que a lei, ela é culpada pelo mal, porque daí se a lei não falasse nada, cobiça, por exemplo, contra a cobiça não seria mal, não seria má. E se a lei não falasse nada contra assassinato, adultério, mentira, idolatria e tal, assassinato, adultério, mentira, idolatria, não sei o que, também não seria mal. Porque só é mal porque a lei diz. É como alguns leem o versículo. Mas a argumentação não é exatamente essa de Paulo. Tá? Só que para você entender isso, você tem que ter uma visão um pouco mais ampla. Tá? Então, eu vou dar algumas questões aqui para você. No próprio capítulo 7, no verso 12, ele vai negar essa conclusão. Ele vai dizer, a lei é santa, justa e boa. Em nenhum momento, Paulo vai dizer que a lei é errada, porque ela apontou algo como errado que ela não devia ter apontado, e agora ele devia poder cobiçar em paz, e a lei não falar nada, e assim eles não teriam nenhum problema em ser uma pessoa invejosa, ou cobiçosa, ou sei lá o quê.
Não é isso. Paulo está tratando com um elemento importante que tem que ver assim, com a ideia da gente ser indesculpável quando Deus nos dá a lei de que as nossas coisas erradas são erradas, mas elas já são erradas previamente. E elas são erradas não é porque simplesmente Deus afirma, é simplesmente porque Deus conhece a realidade. Por exemplo, por que é errado adulterar, matar, roubar, mentir, cobiçar, e etc, etc, etc? Não é meramente porque Deus caprichosamente decidiu que não pode fazer essas maravilhosas coisas. É porque quando Deus criou o ser humano, Deus imprimiu no ser humano certas qualidades e certas características de existência e tudo mais, que todas essas coisas implicariam em sofrimento ao ser humano, tá? Então, por exemplo, por que não pode matar? Porque morrer e ser morto por alguém é uma coisa desconfortável, dolorosa, ruim, né? Um monte de questões aí. Não é simplesmente porque Deus falou arbitrariamente. O encontro com a morte, inclusive, é um encontro pesado, né? A gente mesmo tendo curiosidade ou até um pouco de vontade de morrer, na verdade a gente não quer morrer. E se vem alguém e tira a nossa vida por qualquer motivo que seja, essa pessoa está nos privando do bem mais precioso que a gente tem da própria vida, da própria existência. Então, o que Paulo está argumentando não é essa leitura rasa e estúpida do tipo, ó, que droga essa lei, se ela não falasse nada, não teria nenhum problema. Não é isso. Mas ele está apontando ao fato de que, em determinados aspectos, em determinado nível da discussão, se Deus não falasse que certas coisas são erradas, nós não teríamos facilidade, talvez, de enxergar. Isso é uma coisa muito interessante, inclusive, Alexandre. Por exemplo, quando não matar e alguém vem me matar, eu considero que aquilo é errado. Mas o assassino nem sempre considera isso dessa forma. Às vezes o assassino considera o assassinato uma coisa boa. É interessante isso. Sei lá, vamos dizer que o seu vizinho esteja incomodado com você porque você ouve música alta. O cara vai lá e te mata. Ele diz, ó, que coisa boa que eu fiz aqui. Eu matei esse cara que estava ouvindo música alta. Em vez de simplesmente vir bater um papo para, né, olha, cara, tá me incomodando, pode baixar o som, não precisa matar, né, para resolver o problema. Então, em determinados aspectos, o ser humano está tão contaminado pelo mal, pelo pecado, que se Deus não fala para ele que essas coisas erradas são erradas, ele não percebe em determinado nível, entende? Então, o adúltero, ele acha que ele está sendo muito feliz traindo a sua esposa, ou a mulher traindo o seu marido. O ladrão acha que está tudo muito bom, ele roubando as pessoas, em banco, e tendo dinheiro, sem ter que trabalhar duro. O assassino pode achar que está tudo bem, ele matar as pessoas e tal. E eles não saberiam que eles estão errados se Deus não falasse. Mas Deus falou. E não é que é errado porque Deus falou. Deus falou porque é errado. É uma discussão da ética muito interessante. E assim, outra coisa importante. Paulo não é um inimigo da lei de Deus. Você está lendo Romanos 7, ó, Romanos 3, verso 31. Anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. No próprio capítulo 6 de Romanos, o que ele fala? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele responde, de modo nenhum. Então, a leitura daqueles que acham que Paulo é tipo um inimigo da lei de Deus é ridícula. Agora, existe o texto que você evocou, que eu fiz o debate lá com o César, né? De Tiago, capítulo 2, ser julgado pela lei da liberdade, e você tem o texto de Colossenses 2,16, que a gente não é para ser julgado pelo sábado. Eu não sei se você quer que eu entre nesse assunto já, ou se você quer elaborar um pouco mais a pergunta quanto a isso, Alexandre, mas se quiser eu posso entrar, mas você que sabe. Podemos entrar sim, principalmente aí em Colossenses 2,16, mas aí permeando junto com o Tiago, nessa questão da lei, o texto de Coríntios, que diz assim, o queridíssimo pastor Ezequiel Gomes. Não sei se deu uma oscilada lá para o pessoal,
mas que Deus abençoe. Aí estamos ao vivo, 21 horas e 38 minutos. Deixe o seu like. 2 Coríntios 3, versículo 6, que diz assim, pastor Ezequiel Gomes: o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado em letras e em pedra, veio em glória, de maneira nenhuma que os filhos de Israel não poderiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória. Então, queridíssimo pastor Ezequiel Gomes, temos aí o Tiago, né? Que diz aí sobre sermos julgados pela lei. E conforme aqui nós temos a transição dessa lei, como trabalhar esses termos? São termos que eles trabalhariam o mesmo assunto, pastor Ezequiel Gomes, ou ali queria mais refletir e enfatizar a distinção entre lei e graça, pastor Ezequiel Gomes? Vamos lá, Alexandre, olha só. 2 Coríntios 3 é um texto também bem complicado, bem interessante. Mas eu entro em Colossenses 2 agora ou não? Isso, maravilha. Colossenses tá. 2, beleza. É assim, ó, tem que cuidar para não colocar um monte de texto no mesmo lugar, porque senão, tipo, né? Cada texto é complexo, aí temos que tratar cada um. Mas vamos lá, eu vou explicar então sobre Colossenses 2,16, à luz de Tiago 2. E aí depois eu comento 2 Coríntios 3, beleza? Maravilha. Qual que é o dilema aqui? Vamos tentar entender aqui as questões. Então, existe uma leitura cristã da carta aos Colossenses, de que o capítulo 2, ali, especialmente o verso 16, ele isenta o cristão de guardar o sábado em função da ideia de que o cristão não deve ser julgado por causa de lua novas e sábados e não sei mais o quê. Ok, esse é um ponto. Então vamos entender esse argumento. Então, muitos cristãos entendem que Colossenses 2,16, aqui Paulo ensinaria que o cristão não precisa guardar o sábado, e ele não é julgado por não guardar, nem por guardar, nem por nada. É simplesmente uma coisa irrelevante, como se um dos 10 mandamentos se tornasse irrelevante. Beleza, esse é o argumento que se usa. Então, vamos ler o texto lá. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, ok, então existe toda essa ideia de que o sábado era uma sombra de Cristo, e agora que Cristo veio, nós descansamos em Cristo e não no sábado, a gente não é julgado por não guardar ou guardar o sábado, e tá tudo certo. Esse é um pouco do argumento que se faz. Ok, beleza. Como se o não julgar aqui tivesse implicação que não existe nenhuma regra a respeito do assunto para ser cumprida ou não. Esse argumento ele falha miseravelmente já logo no início da frase. Porque antes de falar da lua nova ou do sábado, Paulo fala de comida e bebida. E nós temos alguns problemas aqui. Quando cristãos anti-adventistas argumentam a respeito desses assuntos, eles pretendem criar uma questão muito interessante, assim. Por exemplo, com base em Atos capítulo 15, né? E eles argumentam basicamente o seguinte, que lá em Atos capítulo 15, dos versos 28 e 29, se eu não me engano, eles contêm ali as únicas instruções divinas reais, assim, para o cristão gentil, né? Que não é judeu. Então, eles dizem lá que tinha uma treta entre os cristãos judeus e os cristãos gentios, e agora os cristãos gentios, eles só têm que se preocupar com 4 coisas. Que 4 coisas são essas? Então, diz assim, ó,
pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor encargo maior além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue e da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Então, qual que é a argumentação dos nossos irmãos? É que o cristão gentil, ele só tem que se preocupar com essas coisas, não com outros aspectos da lei. As únicas questões são essas aqui. É se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, não comer sangue, não beber sangue, e não comer carne de animal sufocado. Mas veja bem, Alexandre, olha que maluquice, cara. Se a interpretação desse povo de Colossenses 2,16 fosse a verdade, veja bem, ninguém vos julgue por causa de comida e bebida. Ou seja, as pouquíssimas instruções a respeito dos cristãos gentios em Atos 15 também teriam que ser abolidas, porque se isso aqui significa que tudo isso aqui foi abolido, tipo assim, o cristão não tem nenhuma regra quanto a comida, bebida, lua nova e guarda do sábado, então o cristão não pode ter nenhuma regra a respeito de comida ou bebida. Se o cristão bebe sangue ou não bebe sangue, e daí? Ninguém vos julgue por comida e bebida, né? É um negócio maluco, entendeu? Ninguém vos julgue por comer carne de animal sufocado. É comida, né? Tipo, não tem... Se Colossenses 2,16 quisesse dizer que não existem regras quanto a estas coisas que aqui estão mencionadas, que não existem leis quanto a essas coisas que aqui estão mencionadas, que aqui você pode transgredir o que você quiser, Atos 15 já seria uma heresia. E aí a heresia não é da lei, do Antigo Testamento, nós somos ministros do Novo Testamento, conforme 2 Coríntios 3. Não, a heresia estaria no próprio Novo Testamento, caso essa leitura idiota de Colossenses 2,16 viesse a se provar a interpretação correta de Colossenses 2,16. Além disso, Alexandre, nós temos uma outra questão. Ok, beleza. Então tá lá que ninguém vos julgue por causa do sábado, né? Beleza. Então vamos abrir a nossa Bíblia lá em Tiago, capítulo 2, e nós vamos encontrar um argumento diferente deste advogado pelos inimigos da guarda do sábado, né? Que foi, inclusive, o texto que eu li lá, junto com César Cavalcante, em Tiago, capítulo 2. Aí nós temos aqui o verso 10 em diante. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Olha que coisa interessante. Tiago cita 2 dos 10 mandamentos, diz que as pessoas não podem transgredir nenhum mandamento e diz que as pessoas vão ser julgadas pela lei da liberdade. Peraí. Se os 10 mandamentos são a lei da liberdade na mentalidade do Novo Testamento, na nova aliança, depois que Jesus já morreu, já ressuscitou, já nos deu a justificação pela fé, o perdão dos pecados, etc. Então isso implica que um dos mandamentos em função do qual nós vamos ser julgados é o mandamento que diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Porque se isso for mentira,
É o Novo Testamento que está em contradição e equívoco. Porque aí Tiago deveria dizer assim: qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça na guarda do sábado, está tudo certo. Você pode transgredir tranquilamente, você não vai ser julgado pela transgressão ou obediência desse mandamento que caducou e que não existe mais, e blá, blá, blá. E aí você percebe que a leitura do César Cavalcanti, de qualquer outro que concorde com ele, sobre Colossenses 2,16, cria contradição, não é no Antigo Testamento, a lei que foi abolida, não é isso. A contradição, ela vem para o coração da Bíblia, no Novo Testamento, tá? Tanto no que tange aqui a Tiago, capítulo 2, quanto no que tange a Atos, capítulo 15. Bom, mas então o que diabo quer dizer Colossenses 2, né? Que é um texto complicado, não é um texto simples. Mas o fato é o seguinte: muito provavelmente os judaizantes em Colossos estavam pregando uma heresia particular e específica de que, sei lá, algum tipo de julgamento ou pertencimento ao povo de Deus tinha que ver com algum entendimento herético da parte dele em relação a todo o sistema cerimonial da lei, né? Onde havia um monte de rituais sobre comida e bebida e lua nova e guarda do sábado e etc e tal. E o fato da guarda do sábado estar envolvida nesta heresia não torna um dos 10 mandamentos uma heresia. Simplesmente demonstra que havia um entendimento herético por parte dos judaizantes que Paulo combate em Colossos. A gente não tem muita certeza absoluta sobre a natureza do problema ali, da heresia colossense, como a gente chama. Então, é um pouco complicado a gente afirmar especificamente o que Paulo está combatendo aqui, mas com certeza que é um entendimento herético a respeito da guarda do sábado, o que não torna a guarda do sábado uma heresia. Bom? Até porque você cairia no absurdo de crer que a guarda do sábado é uma heresia. E aí, claro, a gente poderia falar muito mais coisas, né? Existem teses de doutorado, dissertações de mestrado a respeito de Colossenses 2,16 e tudo mais, mas o fato é que o texto não significa o que essas pessoas aí supõem que significa. Mas, no que tange a 2 Coríntios capítulo 3, nós temos aí um texto difícil, um texto, uma linguagem pesada, complicada, interessante. Mas assim, o que Paulo está contrastando aqui é um contraste entre a lei e Moisés e a graça em Cristo. E, obviamente, quando você compara essas duas coisas, você precisa entender algumas coisas muito importantes. Da concessão dos 10 mandamentos por parte de Moisés ao povo de Israel, não redundou a ressurreição dos mortos, né? O fato de Israel ter recebido a lei de Deus na forma dos 10 mandamentos e das demais legislações, tanto civis quanto do culto e etc. e tal, não fez com que nenhum deles ressuscitasse dentre os mortos. Mas quando Jesus vem, morre e ele vence a morte, e ele diz assim que é em função desta realidade que ele vai perdoar os pecados e que ele vai salvar e ele vai ressuscitar as pessoas que nele creem, Paulo contrasta o ministério da morte com o ministério da vida eterna. Como quem diz assim, a concessão da lei não trouxe o que a ressurreição de Cristo trouxe. Inclusive para falar da superioridade daquilo que Jesus realizou face àquilo que Moisés realizou. A superioridade da graça de Deus que perdoa o pecado e salva o pecador, meramente da concessão da lei que simplesmente revela que o pecador é errado e sempre vai ser errado porque sempre vai estar em desarmonia com a lei no seu padrão completo e perfeito e eterno, né? Assim como se você se comparar com Cristo, você vai sempre ser um pecador, imperfeito.
Então, a retórica de Paulo ela não diz que os 10 mandamentos são errados e ruins. Simplesmente diz que eles não redundaram na vida eterna. Por isso, ele os chama de um ministério da morte. As pessoas não deixaram de morrer, elas não deixaram de pecar, elas não deixaram de ter o problema essencial da existência porque elas receberam 10 mandamentos. Agora, o que Cristo realizou é superior. E, nesse aspecto, nós, adventistas, concordamos 1.000.000% com Paulo, tá bom? Maravilha. Tem umas implicações aqui, pastor Ezequiel e Tiago, que são, ao meu ver, totalmente antagônicas ao que o pastor afirmou. Mas antes eu quero dizer que estamos aqui ao vivo no canal Análise Teológica, 21 horas e 54 minutinhos. Shabbat Shalom, que Deus te abençoe. Deixe seu like e compartilhe essa live espetacular. Então, Tiago, no capítulo 2, no versículo 10, está dizendo assim, Igreja de Cristo: mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Aí o versículo 10 diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, o que ele disse o pastor Ezequiel Gomes, segundo eu entendi, a implicação que o pastor está nos trazendo é dizer que devemos guardar a lei de Deus, porque é boa, justa e boa. Agora, o que Tiago aqui ele está querendo trabalhar não é justamente antagônico a isso, é dizer, não quereis ser justificados pela lei, porque se você tentar se justificar pela lei, você será morto. Me parece que tanto Paulo quanto Tiago, em Colossenses, na carta aos Coríntios, e Tiago agora aqui trabalhando esse tema, eles estão enfatizando a mesmíssima coisa. Não quereis ser julgados pela lei, porque você guarda o sábado, porque você não adultera, etc, etc. Não é justamente antagônico à visão que o pastor tem dessa ideia de ser aqui um guardador de toda a lei, já que quem tropeça em um só tropeçou em todos os outros? Existe alguém que consegue não tropeçar, pastor Ezequiel Gomes? Legal, muito boa a tua pergunta, muito interessante. Mas assim, Alexandre, é importante colocar cada coisa no seu lugar aqui para ficar tudo bem claro. O aspecto ao qual você chama a atenção, ele é importante porque ele avança a discussão para além dos 10 mandamentos, certo? No verso 10, aí conforme você apontou, na verdade no verso 9, né? Se você faz acepção de pessoas, você comete pecado, sendo arguido pela lei como transgressor. Então, nesse aspecto aqui, a lei contém coisas além dos 10 mandamentos, tipo a ordem para a gente não fazer acepção de pessoas, a semelhança do próprio Deus, né, que teoricamente lá na palavra de Deus também não faz ele acepção de pessoas. Então aqui nós teríamos não só a necessidade de guardar todos os 10 mandamentos, como também outros aspectos da lei fora dos 10 mandamentos. Isso, de fato, amplia um pouco a discussão daquele paradigma que a gente está acostumado a tratar. Mas aqui as coisas precisam também ser colocadas com muita clareza. Quando Paulo, no verso 10, ele cita os mandamentos não adulterar e não matar, ele destaca os 10 mandamentos dentro dessa discussão, e o argumento de Tiago não é o argumento assim do tipo assim, não pode transgredir nenhum, mas todo mundo transgride, porque a que isso conduziria? Que qualquer mandamento pode ser transgredido, em nome do fato de que tipo, a gente não guarda tudo, a gente não guarda todos, a gente é imperfeito. E alguém poderia dizer assim, olha, então o Tiago está ensinando que a gente não deve querer ser justificado pela lei, porque nós pecamos diante da lei, então, tipo assim, a gente não deve querer ser julgado pela guarda do sábado, porque senão, se a gente errar, a gente vai ser condenado. Beleza, verdade.
Todavia, o adúltero, o ladrão, o assassino, o mentiroso, o idólatra, eles podem usar esse mesmo argumento. Olha, não queira ser justificado por essas coisas. Eu cometo adultério, eu cometo assassinato, eu cometo roubo, eu cometo mentira e tal, mas eu não sou julgado pela lei e não vai ter implicação nenhuma para a minha perdição, então eu transgredir qualquer um desses mandamentos aqui, porque você também transgride, todo mundo também transgride, está tudo certo. O argumento que Tiago faz, ele é um pouco oposto a esse. O argumento que ele faz é: as coisas da lei de Deus devem ser levadas a sério, os 10 mandamentos formam uma unidade, e se você transgredir um deles, você transgride essa unidade. Outro ponto importante é que também existem pontos fora dos 10 mandamentos que também incluem a lei de Deus. Por exemplo, os 10 mandamentos não falam para amar o próximo como a si mesmo. Esse é um mandamento que está no Novo Testamento que Jesus tira de Levítico 19, se eu não me engano, né? E, por exemplo, amar a Deus acima de tudo não está nos 10 mandamentos, mas está lá em Deuteronômio capítulo 6. E Jesus coloca esses dois como os 2 grandes mandamentos da lei. Então, é óbvio que o que Tiago ensina está, sim, implicando para além dos 10 mandamentos. O problema é que a gente tem a discussão da circuncisão, que em tese pode ser transgredida sem que se transgrida tudo e se condene a pessoa, né? E aí Paulo vai usar umas questões interessantes para justificar essa ideia, para fugir da implicação que, para ser salvo, você tem que ser circuncidado. Como se a fé em Cristo não fosse suficiente. Se você tem fé em Cristo, mas não ser circuncidado, você não seria salvo. Então, cada discussão, Alexandre, tem que ser feita especificamente. É óbvio que a retórica bíblica ela é complexa, ela é profunda, ela é de, no mínimo, 2000 anos atrás. Então, a gente tem que ter humildade ao aprender o texto, ao lidar com estas questões, tudo bem? Entretanto, o que Tiago ensina no capítulo 2 é que você não pode transgredir a lei de Deus. Porém, no final, lá no verso 13, ele diz: mas o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. E aqui existe um aspecto interessante. Sim, se você errar diante da lei de Deus, existe perdão. Existe uma misericórdia à sua disposição, só que você não deve usar essa misericórdia para transgredir rebeldemente, achando que vai ficar impunemente a lei de Deus. Então é uma questão bastante simples, na verdade. Os 10 mandamentos representam a vontade de Deus, inclusive que serão guardados por toda a eternidade, e etc, 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 etc. Mas num contexto de pecado, todos nós transgredimos um ou mais dos 10 mandamentos. Por isso, não somos salvos pela lei, não somos melhor do que ninguém que tem um pecado diferente do nosso, porque todos nós temos algum pecado, e carecemos 100% da misericórdia de Deus. Mas, ao mesmo tempo, devemos nos esforçar para não transgredir nenhum dos 10 mandamentos. E se você quiser usar qualquer lógica para transgredir o sábado, você vai ter que deixar o ladrão, o assassino, o mentiroso, o idólatra, o adúltero fazer da mesma forma, porque os 10 mandamentos formam uma unidade e devem ser tratados da mesma forma. E eles implicam amar a Deus e amar ao próximo, porque o resumo deles é amar a Deus e amar ao próximo. E você não pode pretender ser cristão sem amar a Deus e sem amar ao próximo. Então você também não deveria pretender ser cristão sem guardar os 10 mandamentos. Claro que no nível da perfeição, isso é utópico, nenhum de nós guarda os 10 mandamentos. Mas todos nós devemos tentar guardar da melhor forma possível, com o melhor espírito possível, todos eles. Eu não devo me sentir salvo pela lei porque eu não traio a minha mulher, mas eu devo tentar ser cada vez mais puro sexualmente, mesmo num mundo que oferece 1 milhão de pecados sexuais. É fácil? Não é. Eu consigo obedecer perfeitamente? Não, eu não consigo. Eu sou um transgressor da lei de Deus? Eu sou. Mas eu vou usar a graça de Deus para ir no prostíbulo, trair a minha mulher, ter um monte de amante, viver em pecado porque eu não sou salvo pela lei? Não.
Paulo discorda, Tiago discorda, Jesus discorda, todo mundo discorda disso. Essa não é a postura correta. Mas os críticos do adventismo muitas vezes não gostam de tratar essas questões com muita profundidade, muita clareza, até mesmo para que não se revele o erro deles. E aqui ninguém está implicando que os adventistas são melhores que os demais. Só o que existe é que o Novo Testamento ensina o que muitos desses papagaios aí anti-adventistas não acreditam e não seguem. Né? Para pegar fogo agora, queridíssimo pastor Ezequiel Gomes, muito obrigado pela tua audiência, Igreja de Cristo. Estamos ao vivo, Shabbat Shalom, 22 horas e 4 minutinhos, chegando no final do ano de 2023, dia 22, as vésperas aí do Natal paganizado. Então, queridíssimo pastor Ezequiel Gomes, aqui para entrar no tema ápice da live, para pegar fogo agora, está em tela cheia, o texto de Ellen White, que diz, Testemunhos Seletos, página 153. Vamos lá dizer que os sábados, santificar o sábado ao Senhor, importa em salvação eterna. Diz Deus, aos que me honram, honrarei. E ela coloca aí a referência em 1 Samuel 2:30. Para não ficar só com a opinião da profetisa Ellen White, queridíssimo pastor Ezequiel, eu gostaria de colocar também à luz as escrituras no texto de Marcos, no capítulo 2, no verso 23 e no verso 26, que dizem: E aconteceu que, passado ele num sábado pelas searas, e os seus discípulos caminhando, colheram algumas espigas. E como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão os sacerdotes, dando eles também com que estavam. E disse-lhes o Senhor: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, o Jesus, ele trabalha essa questão muito claramente, da hierarquia sabática. Jesus diz que o homem foi criado justamente aí, não por causa disso, mas o sábado que está à disposição do homem, colocando uma hierarquia, pastor Ezequiel Gomes. Então, legal. A pergunta que fica é, Ellen White, nesse texto, ela colocou uma hierarquia, santificar o sábado importa em salvação? Por gentileza, pastor Ezequiel Gomes. Bom, quando os inimigos da fé adventista, eles começam assim a ser desmascarados pela Bíblia, né? Que aqui o que a gente fez aqui até esse momento foi só, né, falar da Bíblia. Quando eles são desmascarados pela Bíblia, aí eles começam a querer trazer as discussões assim sobre a Ellen White. E assim, Alexandre, eu não tenho problema assim de conversar a respeito desse tema, mas eu sempre gosto de enfatizar que eu não sou defensor da Ellen White, tá bom? Ah, é? Assim, eu falo isso sempre, né? Porque as pessoas, às vezes as pessoas não entendem. E isso não quer dizer que eu seja crítico da Ellen White, tá? Eu sou um adventista. Eu creio, inclusive, que a Ellen White foi inspirada por Deus, igual Paulo, igual Moisés, igual Tiago, igual essa galera toda. Agenor Duque. Não, né? Aí já é complicado. Aí é heresia. Ezequiel Gomes. Igual Ezequiel Gomes também não. Né? Mas o fato é assim, eu acredito nisso, porém, disso não se depreende que nós vamos fazer uma leitura fundamentalista, legalista, perfeccionista e descontextualizada das questões da Ellen White. Ellen White, inspirada por Deus, ela disse assim: a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. Ponto final. Acabou a discussão. Ou seja, qualquer frase da Ellen White que não esteja na Bíblia, a gente pode discutir. Mas não é regra nem de fé, nem de doutrina, nem de prática. Então, por exemplo,
Se você que me ouve discordar da Ellen White, você diz assim, eu não acho que guardar o sábado importa em salvação eterna, não concordo. Beleza, você não estará negando a regra da fé, da doutrina e da prática, tá tudo bem. Entretanto, se a sua discordância do texto da Ellen White fizer com que você transgrida a lei de Deus, achando que porque você discorda da Ellen White, você pode transgredir a lei de Deus, aí você vai ser julgado pela lei da liberdade, não é segundo Ellen White ensinou, é segundo Tiago capítulo 2 ensinou. E essas coisas têm que ficar claras, Alexandre, para que ninguém confunda uma coisa em relação à outra. Ninguém vai se perder por discordar da Ellen White. Alguém talvez vá se perder por preferir o pecado do que a lei de Deus. Vai ter adúltero que vai preferir o adultério do que a lei de Deus, vai para o inferno. Talvez, nesse aspecto, vai ter pessoas que vai preferir transgredir o sábado do que guardar a lei de Deus, vai para o inferno também. Mas não vou ser eu nem você que vamos julgar as pessoas. Se Deus vai perdoar ou não, se a pessoa está no tempo de ignorância ou não, se o Espírito Santo vai relevar as burrices, as más compreensões, se a pessoa tem problemas mentais, ela não consegue entender, se ela foi criada num contexto que aquilo não existia e ela não consegue concordar, não consegue entender. Aí são questões que pertencem ao juízo final, ao juízo de Deus que vai julgar não só se a pessoa guardou o sábado ou não, adulterou ou não, falou ou fez alguma coisa errada ou não, mas vai julgar tudo. E tudo à luz se a pessoa teve fé em Deus ou não, se arrependeu dos pecados ou não, foi sincera na sua fé ou não, e não pertence a mim nem a você fazer esse julgamento. Porém, eu queria comentar algumas coisas a respeito desse texto da Ellen White e dessa postura que muitas pessoas têm assim para querer simplificar as discussões. Não só o César Cavalcante, mas muitos outros anti-adventistas, eles têm assim uma retórica onde eles pretendem assim que a gente, nós adventistas, eu, Ezequiel e outros, assim, somos pessoas assim que não cremos na palavra de Deus, a gente só crê na Ellen White, e a gente só defende a guarda do sábado porque a gente acha que a gente é salvo pela lei, pelas boas obras, e a gente nega a graça e a salvação conforme a Bíblia e Paulo ensinaram. E tem um monte de bobajada assim, desse tipo, assim, de acusação, contra os adventistas. Todavia, Alexandre, eu, por exemplo, eu fiz um vídeo no meu canal em 2017, eu acho. Isso aqui foi há 6 anos atrás. O nome do vídeo é assim: santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna, texto e contexto. É um vídeo de 23 minutos explicando essa citação no seu contexto, que é o capítulo 2 do livro Testemunhos Seletos, volume 3. Então são várias páginas de conteúdo onde a Ellen White comenta um monte de coisa a respeito da guarda do sábado, e onde ela coloca aí que guardar o sábado importa em salvação eterna. Agora, a semelhança do que acontece lá na discussão de Colossenses 2,16, algumas pessoas têm a impressão que com essa frase Ellen White está ensinando a salvação pela lei, ou pelas obras. Mas isso não é verdade. Na verdade, o que precisa se entender nesse caso é o fato de que não guardar o sábado é pecado, entende? Então, evitar esse pecado importa na salvação eterna. É como você dizer para uma pessoa que está querendo cair no mundão aí, usar droga, beber, fumar, trair, transar, viver em imoralidade, que ela não deve fazer essas coisas pelo bem da sua salvação, não é isso? Mas não quer dizer que a pessoa ela merece a salvação porque ela não bebe, ela não fuma, ela não transa, ela não faz isso ou aquilo. Não é isso. É porque se ela se entregar ao pecado,
a sua salvação está em risco. O que também não é uma coisa simples. A pessoa pode se entregar ao pecado e se arrepender no futuro. Mas você nunca pode estimular uma pessoa a se entregar ao pecado porque ela pode se arrepender no futuro. Porque também pode ser que ela não se arrependa e, de fato, venha a se perder. A gente trata a guarda do sábado dessa mesma forma. Não é que você é salvo por guardar o sábado. Mas caso você tenha uma atitude de desconsiderar a lei de Deus, transgredir a lei de Deus de forma rebelde, colocar o dinheiro que você ganha no sábado acima de Deus e várias dessas coisas, você pode se perder. Também não quer dizer que vai. Se você vai se arrepender depois, se você vai pegar contra o Espírito Santo, o que vai acontecer? Eu não sei. Deus é que sabe. Mas o fato é que existe essa hipótese. Então, nesse aspecto, você evitar a transgressão do sábado é importante para a sua salvação. Entende? Assim como você evitar o adultério, o roubo, o assassinato, a mentira, a idolatria e todos os demais aspectos dos 10 mandamentos. Outra coisa que eu queria dizer é assim, lá no livro Fé e Obras, da Ellen White, na página 17, ela escreve o seguinte: não há ponto que necessite ser realçado com mais diligência, repetido com mais frequência, ou estabelecido com mais firmeza na mente de todos, do que a impossibilidade do homem caído merecer alguma coisa por suas próprias e melhores obras. A salvação é unicamente pela fé em Jesus Cristo. Então, veja bem, guardar o sábado é uma boa obra? Sim, é uma boa obra. É muito bom você poder estar em harmonia com o que Deus ensina na sua palavra. É muito bom você lembrar do dia de sábado como Deus pediu para você lembrar. É muito bom você não trabalhar no dia de sábado como Deus pediu para você não trabalhar, a menos que você faça parte de um trabalho essencial em termos de salvação, como um pastor, uma pessoa que trabalha no culto, etc., ou uma pessoa que trabalha em serviços essenciais, né? Mas caso você tenha um trabalho comum que não tenha que ver com essas coisas, é muito bom você estar em harmonia com lembrar-se desse dia e não trabalhar nesse dia. E poder fazer do sábado um dia para fazer o bem, para ensinar a Bíblia, para louvar a Deus, para pregar, para descansar de corpo e alma para uma nova rotina de uma nova semana que começa no pôr do sol do sábado, para um novo dia. Só que o que a Ellen White fala a esse respeito? Que tem que ser totalmente claro para todo mundo que ninguém é salvo por suas melhores e boas obras, ou seja, Ellen White está ensinando claramente que ninguém é salvo pela sua guarda do sábado. E não é difícil entender o que Ellen White está ensinando. E é mais ou menos o seguinte, eu vou exemplificar essas discussões com 2 textos da Bíblia, um em Tiago e outro em Romanos. Vamos lá para Romanos, capítulo 2. O texto da Ellen White, guardar o sábado importa em salvação eterna, ele é um texto mais ou menos parecido com o texto de Romanos, capítulo 2, verso 13, onde Paulo, apóstolo, escreve assim: os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ué, quem ensinou isso foi Paulo. Deixa eu dar uma tossida aqui rapidinho. Então veja bem, Paulo ensinou: os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Eu queria que o César Cavalcante ou qualquer outro desse tipo aí acusasse Paulo de ser um herege. Porque o que eles fazem com a Ellen White é isso: pega um texto para fazer parecer com que Ellen White esteja ensinando a salvação pelas obras, para dizer que Ellen White é uma herege. Ué, por que não pega esse texto de Romanos 2, verso 13, para dizer que Paulo é um herege também?
Não, é porque em outros textos, por exemplo, em Romanos 3, verso 28, o que Paulo escreveu? O verso 28, né? Concluímos que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ué, Paulo ensinou que quem guarda a lei vai ser justificado, e Paulo ensinou que a gente é justificado independentemente das obras da lei. Se o que Paulo ensina em Romanos 3, 28 faz com que o que ele ensina em Romanos 2, verso 13 não seja heresia, o que Ellen White ensinou em Fé e Obras, página 17, faz com que o que Ellen White ensinou em em Testemunhos Seletos, volume 2, página 23, também não seja heresia. Você sabe qual que é o problema, Alexandre? Os anti-adventistas, eles tropeçam na regra áurea. Eles querem ser muito duros no julgamento contra Ellen White, mas quando você é duro no julgamento contra eles ou contra o apóstolo Paulo, aí eles não gostam. Aí eles dizem que você está distorcendo as coisas. Não, veja bem. Quem está distorcendo as coisas são os anti-adventistas, que supõem que Ellen White é uma herege e não deixam a própria Ellen White se defender. É como alguém dissesse que o apóstolo Paulo é um herege que defende a salvação pela lei em Romanos 2, verso 13, e não deixasse Paulo se defender em Romanos 3, verso 28. Outra coisa. Lá na carta de Tiago, lá no capítulo 2 também, Tiago vai falar o quê? Que se alguém tiver fé, mas não tiver obras, a sua fé está morta. Então precisa de obras também? Não é só pela fé? Tiago ensinou isso claramente na Bíblia. O que te importa se você tiver fé, mas não tiver obras? Chama Tiago de herege também. Por que vai chamar só a Ellen White de herege? O próprio Paulo, em Efésios 2, diz que nós somos salvos pela graça, não pelas obras, mas que Deus preparou as boas obras para a gente andar nelas. Então, todo cristão tem que andar nas boas obras. Então, quando o Adventismo diz que você tem que andar em boas obras, você tem que guardar o sábado, você tem que evitar o pecado, isso importa na sua salvação eterna, só o que nós estamos ensinando é o que Paulo ensinou, é o que Tiago ensinou, é o que o Novo Testamento ensinou, e ponto final. E, por exemplo, um débil mental como esse Vander Wesley aí, que me chama de idólatra. É uma pessoa provavelmente semi-analfabeta, que nunca leu a Bíblia, não faz a menor ideia do que a gente está aqui discutindo teologicamente a partir da palavra de Deus, mas está aí contaminado com esse preconceito anti-adventista e não consegue enxergar um palmo na frente do nariz, cara. Essa que é a verdade. E é uma coisa, assim, lamentável, porque essas pessoas como o Vander Wesley, eles não ouvem o que a gente diz. Eles acham que a gente é idólatra da Ellen White, ele não ouve o que a gente diz. Ele não ouve o que a gente está dizendo. Eu não defendo Ellen White, eu não estou nem aí para Ellen White, irmão. A Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática, como eu já falei várias vezes. O que Ellen White diz e não diz, para mim, é a mesma coisa. O que Ellen White diz e nada, para mim, é a mesma coisa. Por quê? Porque não é regra de fé, nem de doutrina, nem de prática. Eu gosto de discutir o que é regra de fé, de doutrina e de prática. E está aqui na minha mão, é a Bíblia Sagrada. Quer discordar? Não adianta apelar para Ellen White, porque a mim não atinge em absolutamente nada. Maravilha, queridíssimo pastor Ezequiel Gomes. Eu gostaria de evocar aqui, já caminhando para as considerações, brilhante, espetacular programa de hoje. Obrigado a toda a audiência, ao queridíssimo pastor Ezequiel Gomes. O link do canal do pastor Vem Senhor Jesus está na descrição deste vídeo, você pode encontrar.
Só que o adventismo, aí, de fato, ele também traz uma carga escatológica, né? Para responder às perguntas, por exemplo, do grande desapontamento de 1844, acertaram a data, mas erraram o evento. E agora, para o futuro, entende-se que o domingo seria aí a marca da besta, enquanto, fazendo contraponto a isso, o sábado será o selo de Deus. Isso é para agora, já está acontecendo, é uma transição, ou é para um futuro? E quão distante está esse futuro, pastores? Profeta Ezequiel Gomes. Pois é, você está querendo me colocar em maus lençóis aqui. Tranquilo. Alexandre, a gente sempre que está aqui no canal Análise Teológica, a gente fala sobre isso, até porque você tem muito interesse na escatologia, né? A gente o pessoal percebe. tem. E assim, essa discussão é uma discussão difícil, né? Porque ela lida com aspectos do futuro, e o futuro a gente não sabe 100% como que ele vai acontecer ou não. Então, na teologia adventista, na visão mais tradicional, existe a ideia de que haverá um decreto dominical e que o sábado tem que ver com o selo de Deus. Esse entendimento, ele tem as suas forças, ele tem as suas fraquezas. E a gente precisa esperar um pouco para ver se vai acontecer mais ou menos como os adventistas entendem ou não. E a gente tem que ser sempre humilde para entender que talvez a nossa visão se prove insuficiente ou não correta, e a gente precisa estar sempre aberto à influência do Espírito Santo na nossa análise da Bíblia, tá? Ninguém deve supor que sabe todo o futuro, como que tudo vai acontecer. A visão adventista é uma visão bem interessante no que tange a escatologia. É bem legal, assim, né? A fé adventista é uma fé muito escatológica nesse aspecto. Mas a gente não pode dizer quando isso tudo vai acontecer. A gente acha que está próximo, né? A gente prega que Jesus está próximo de voltar, mas como já faz 2000 anos que ele diz breve, né? Que venho muito em breve, então a gente tem que ter humildade e saber também que a relação entre Deus e o tempo são um pouco diferentes daquilo que a gente gostaria que fosse, ou daquilo que a gente imagina. E também, se Jesus tivesse voltado em 1800, eu e você não estaríamos vivos aqui nem só para conversar aqui, nem para um dia estar no céu com ele. Então, Deus é sábio ao lidar com a história da humanidade. E por causa disso, a gente confia em Deus, tendo a nossa visão. A gente tem essa visão escatológica, onde tem que ver com as questões da guarda do sábado, guarda do domingo. A gente vê o nosso mundo caminhando em umas direções interessantes, às vezes, quanto a isso. Ainda que existem muitos desafios sobre como que o mundo secular lidaria com isso, ou os islâmicos, ou os hindus, ou orientais, que não tem muito a ver com essa discussão cristã. E quem viver verá, e aí eu não pertence a mim aqui dizer quando e como essas coisas vão acontecer. Maravilha. Grande satisfação, queridíssimo pastor Ezequiel Gomes, sempre explanando muito bem as questões teológicas, principalmente nos canais aí, no mundo gospel, no mundo evangélico, não só dentro do adventismo, mas também trazendo para a rádio musical, vejam só, a nível nacional, a visão escatológica, e se não me engano, um dos únicos, né, que leva aí a fé. Tem o pastor Adriano, do canal dos Minutos, tem o pastor Michelson Borges, que faz tempo que não participa lá, mas quem mais frequenta aí os programas a nível nacional, graças a Deus aí, também está no canal Análise Teológica, pela permissão de Deus, e eu só tenho a agradecer muito, grandemente, ao queridíssimo pastor Ezequiel. É que esses programas, eles escolhem a pessoa pela beleza física, né? Como eu sou mais bonito que os outros, eu vou mais, entendeu? Eu sempre achei que esse era o critério. Só podia ser, porque o pastor César também lá, ele é o mais galã de todos. Tanto é que ele me copiou, ele falou, Alexandre fez um implante capilar, eu também vou fazer. Ah, tá aí, que legal. Você fez implante? Não, aqui é meu cabelo mesmo, mas o pastor César, aguardem daqui a umas 2 semanas, claro que esse programa é um grande abraço ao pastor César, vai estar com um cabelo grandão aí, viu, meus irmãos? Que legal. E outra, vamos aproveitar aqui, e eu falei do César hoje aqui na live, mas o contexto aqui não é falar mal dele. Eu gosto muito do César, pessoalmente. Demais.
Eu acho ele um pouco cabeça dura, um pouco equivocado, herético em alguns aspectos. É até Mas engraçado, né? mas Essa eu parte respeito. acaba até sendo engraçada, né? Mas eu respeito ele, tá? Amo muito a vida dele, desejo Amém. tudo de bom, isso é importante dizer. Tá? Sem sombra de dúvida. Muito obrigado, pastor Ezequiel Gomes, que está sempre disponível no canal Vem Senhor Jesus no YouTube, postando novos vídeos. E o canal Vem Senhor Jesus, glória a Deus aí, tem tido um destaque esse último mês. Que Deus continue abençoando esse ministério aí que tende muito a crescer para esclarecer cristãos como eu, que está cheio de dúvidas, e também os canal aqui Análise Teológica, que tem alguns inscritos aí que também gostam de conversar sobre as Escrituras Sagradas. E quando o pastor Ezequiel Gomes está disponível, nós vamos lá também sugá-lo um pouco. Legal, Alexandre. Eu te agradeço demais pelo espaço, pelo carinho de sempre. Peço desculpa aí se eu me excedi em algum aspecto aí da explicação. Foi Mas espetacular. que Deus venha abençoar muito aí você e a sua audiência, viu? Um abraço. Eu que agradeço. Deus abençoe a todos. Obrigado pela grande audiência e voltamos em breve aqui no canal Análise Teológica, se não esse ano, já iniciando o ano que vem. E glória a Deus por estarmos aqui trabalhando pela obra de Cristo no finalzinho desse ano. Que Deus abençoe a todos e os acompanhe. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.